Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Creative Mornings. Fala sobre colaboração, um enorme desafio, em 20 minutos, rapidinho também. Então, eu preparei só 150 slides aqui. A gente vai passar bem rápido. Essa hora você pensa, por que eu acordei hoje, né? Pelo menos o café da manhã estava bom. Queria contar um pouco sobre a filosofia do Teto e o que faz da gente colaborativo e qual é a nossa proposta também, né? Então, eu separei 3 dicas para a gente começar. Vi que tinha um pessoal com a TechPix aí, então guarda para mais tarde que a gente vai começar falando de coisas não tão legais assim. Mas eu acho que vai ser interessante. Então, a primeira dica, eu não sei quem de vocês tem filho, mas se você mora em um barraco como esses da foto, talvez você queira dormir com seus filhos pequenos em cima de você, sobre o seu corpo. Porque talvez seja inconveniente que os ratos entrem no seu barraco à noite para morder as suas crianças. A segunda se você tem uma entrevista de emprego hoje, seria legal você colocar um saquinho de mercado no seu pé, para não chegar com um sapato sujo, numa entrevista ou no seu trabalho. E a terceira, se você ainda não tomou banho hoje, e se com sorte você tem água na sua casa, talvez você pode usar uma resistência elétrica dentro de um balde, ligar na tomada, para que você tenha água quente. E só toma muito cuidado, porque muitas crianças morrem eletrocutadas ao entrar em contato com essa peça. Eu imagino que essas dicas aqui são completamente inúteis, mas elas são realidade para muita gente. E, na verdade, elas são pequenos inconvenientes dentro de um problema muito maior. É uma realidade inaceitável de que milhões de brasileiros, em pleno 2015, quase 2016, ainda vivem nessas condições. Ainda vivem em barracos de madeirite, no chão de terra, em áreas extremamente isoladas, em que não há nenhuma infraestrutura básica ou de serviços. E o Teto existe por isso, simplesmente porque essa é uma realidade que a gente não pode aceitar, né? Então, eu não vou entrar em nenhuma grande teoria, assim, mas eu não podia deixar de mencionar a importância do ciclo da pobreza. Não sei se é novidade para alguém, mas o ciclo da pobreza fala basicamente sobre como é difícil sair da pobreza. Porque, basicamente, você passou a sua vida nessa situação e, por a sua família ter uma renda baixa, você vai ter uma reduzida capacidade de desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Então, se você nasce em uma família pobre e não tem educação, muito dificilmente você vai conseguir gerar renda, né? Você vai ter capacidades privadas, saúde, transporte, cultura, enfim. E, naturalmente, isso causa uma situação de pobreza. Então, eu só queria mencionar isso para contar o quão difícil é uma família sair por conta própria da pobreza. E a gente vive em uma sociedade que preza e valoriza a meritocracia como um supervalor, quando, na verdade, as pessoas não estão saindo do mesmo ponto de partida. Então, a concorrência fica um pouco desleal. E aí, eu queria contar uma história sobre o saco de lixo. É uma história que o Felipe Berrios, que é o fundador do Teto, contava. Não sei, pensem que no último final de semana vocês receberam uma visita em casa e isso gerou muito lixo, né? Produziu muito resíduo. E agora você vai ter que limpar a casa e você vai colocar tudo dentro de um saco de lixo. E pensa que esse saco de lixo está muito pesado. Então, o que pode acontecer se você erguer esse saco de lixo? Existe uma grande chance de que ele se rasgue em cima, ou que ele rasgue no meio, ou que ele abra embaixo.
E basicamente isso é o que a sociedade vem tentando fazer com as pessoas que vivem em situação de pobreza. Puxar por cima não funciona. Então, quando a gente fala de assistencialismo, quando a gente fala de dar a mão para ajudar alguém, você necessariamente se coloca em uma posição vertical. Você necessariamente se coloca em uma posição melhor do que a pessoa que você está ajudando. E isso acontece com o saco de lixo. Então, qual é a solução? Quando você for erguer o saco de lixo, você sustenta ele por baixo. Você também empurra ele por baixo. Então, quando a gente fala de resolver esse problema que parece tão difícil, a gente consegue erguer por cima e empurrar por baixo. E eu separei essa frase do Eduardo Galeano, que fala um pouco sobre essa parábola. Então ele fala que eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. A solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas. Isso para mim pareceu super adequado quando eu recebi o convite para falar de colaboração. Porque a proposta que o Teto tem, e eu acho que o que torna o Teto tão interessante, é a possibilidade de você entrar em uma comunidade, conhecer como as pessoas vivem, quais são as suas dificuldades, a partir da perspectiva delas mesmas. Então, você nunca vai encontrar um voluntário do Teto que vai falar, eu estou indo ajudar uma família, eu estou indo resolver o problema de alguém. Muito basicamente, eu vou para a favela no final de semana para encontrar uns amigos e trabalhar junto com eles, para resolver problemas que também poderiam ser meus, né? Então, colaborar para a gente, basicamente, é ouvir, é trabalhar junto, é ter um sentimento de empatia que você só consegue gerar quando você suja o seu pé na lama e você pega o martelo, se você nunca pegou um martelo antes na sua vida, e você está ali todo final de semana conhecendo as pessoas, sentindo o cheiro e vendo a paisagem das favelas que estão nas zonas mais excluídas e mais precárias, onde mais ninguém vai. Então, essa foto para mim representa basicamente a alegria e o otimismo que a gente tem de que é possível superar a situação de pobreza no nosso país, se essa for uma pauta prioritária para a sociedade, né? Então, a colaboração vem no sentido de simplesmente deixar suas ideias de lado, trabalhar junto para resolver o problema que você não vive ele no dia a dia. Então, eu provavelmente nunca vou saber a sensação de deitar num barraco e dormir e não saber se eu vou ter dinheiro para comprar comida para os meus filhos no dia seguinte. Mas quando você se põe no mesmo nível, nesse nível horizontal e de doação, disponibilidade total do seu tempo, você realmente aprende muito, né? E o que atrai tantos jovens para trabalhar com o Teto, né? Essa é uma foto de uma comunidade que a gente trabalhou, e aqui no Brasil o Teto trabalhou em mais de 100 comunidades, com mais de 30 mil jovens voluntários que já dedicaram uma parte do seu tempo para alguns dos projetos que a gente realizou, como a construção de mais de 2.000 moradias e 5 projetos comunitários mais recentes que a gente vem fazendo. O que a gente abre a possibilidade é para que os jovens que mais tiveram oportunidade na sociedade, que basicamente somos todos nós que estamos aqui, conheçam a realidade das pessoas que menos tiveram oportunidade. E essa é a única diferença entre elas, as oportunidades que elas tiveram na vida. E quando você está lá na favela, você está construindo uma casa, você está participando de uma reunião, você realmente percebe que as pessoas que estão ali, elas não são meras beneficiárias, que é a visão tradicional quando a gente fala de pessoas vivendo em situação de pobreza. Essas pessoas, elas têm muitas capacidades, muitas habilidades que simplesmente estão sendo jogadas fora. A gente tem um potencial enorme nas favelas brasileiras que não está sendo aproveitado. E as famílias, elas
querem trabalhar para melhorar a sua condição de vida e a condição de vida da sua comunidade. A gente precisa encarar essas pessoas como os protagonistas do seu próprio desenvolvimento e não como um simples recebedor de um programa governamental. Então, a colaboração como filosofia para a gente. A colaboração para a gente simplesmente acontece, porque é assim que as coisas têm que ser. Então, quando a gente vai construir uma casa, ou quando a gente vai entrevistar alguma família, ou quando a gente vai construir um banco, uma horta, ou qualquer outro projeto que a gente possa desenvolver nas comunidades, a colaboração é um princípio, ela parte daí. E parece meio bobeira, né? Parece meio trivial falar isso, mas a quantidade de projetos que são destinados às pessoas que vivem em situação de pobreza, que simplesmente tentam impor qualquer coisa, é impressionante. Então, com os meus valores, com o meu background, com toda a minha oportunidade de vida, eu chegar em uma nova comunidade e falar, olha, eu acho que vocês têm que estudar, eu acho que vocês têm que canalizar esse córrego porque ele é muito sujo. Tudo bem, mas para as mães que moram nessa comunidade, talvez o principal problema seja a falta de um espaço de lazer para os filhos, porque eles não têm onde brincar. E entender isso e usar isso como um ponto de partida é transformador. E faz com que as coisas aconteçam e com que as pessoas realmente se empoderem. Então, o Teto busca fortalecer 4 capacidades comunitárias que a gente fala, que é a identidade, a participação, a autogestão e o trabalho em rede. A gente acredita que fortalecendo essas 4 capacidades, as comunidades vão estar diferentes do que quando a gente chegou pela primeira vez. E a ideia é que eles mesmos se organizem e que eles mesmos entendam quais são os seus problemas e pleiteiem isso na agência do poder público adequada e realmente tomem consciência do poder que existe ali dentro, né? E basicamente é isso, assim. A gente tem milhares de jovens trabalhando em 21 países todos os finais de semana. Então, aqui no Brasil, em 30 favelas de 4 estados diferentes, todo final de semana tem um grupo de voluntários acordando cedo, deixando a balada de lado, ou pelo menos saindo um pouco mais cedo da balada, e colocando a sua camiseta de voluntário, colocando o seu tênis mais velho para pisar na lama e para realmente estar disponível para colaborar para a solução dos principais problemas que a nossa sociedade tem. Então, o Brasil nunca vai ser um país desenvolvido enquanto pelo menos uma pessoa estiver vivendo nessas situações que eu comentei no começo dessa conversa. E aí, para terminar, uma história bem singela, assim. Na semana passada, um grupo de 300 voluntários foi para o litoral sul de São Paulo, em 4 municípios, para construir 63 casas de emergência. Uma casa de emergência é um módulo habitacional de 18 metros quadrados, construído em madeira em 2, 3 dias, que pode transformar a vida de uma família. E esse grupo de moradores, eles moram em uma comunidade de Mongaguá, que chama Areião, e lá a construção foi tranquila, assim, a gente conseguiu terminar bem rapidinho as casas que a gente estava construindo nessa comunidade, e eles fizeram questão absoluta de que eles pudessem ir para outra comunidade e ajudar a terminar as casas que estavam sendo construídas lá. Isso para a gente representa muito, assim, porque a pessoa, ela passa do papel de quem está sendo ajudado, assume a sua cidadania, assume a sua responsabilidade para ajudar uma outra família que ela entende que está em uma situação igual ou pior que a dela. Então, sempre me perguntam, pô, mas não, quando vocês vão trabalhar em uma comunidade, isso não gera nenhum tipo de atrito, porque um morador prefere trabalhar antes do outro, tal, e geralmente o que a gente vê é justamente o oposto, assim, são famílias que abrem mão de trabalhar com a gente para beneficiar alguém que elas entendem que precisam mais. E todo final de semana, nas reuniões que a gente faz, esse espírito de colaboração, ele é nato, assim, nessas pessoas. E realmente a gente percebe que nós, como voluntários, atuamos como facilitadores de coisas que já poderiam estar acontecendo ali, mas por X razão, elas estão ali na inércia. Então, inúmeras histórias de moradores que realmente estavam simplesmente em casa sem trabalhar, porque já tinha perdido as esperanças, e quando a gente chegou e falou, putz,
vamos trabalhar com a gente, vem, vamos construir a casa, né, para sua família e vamos ajudar o seu vizinho. As coisas andam como faísca, assim, elas realmente buscam superar não só a sua condição física, né, a condição objetiva da moradia e da vida dela, mas condições subjetivas e condições tão sutis que é difícil de mensurar. Mas o resgate da autoestima e a motivação de seguir adiante realmente impressiona, assim. Nesses últimos 6 dias, nos 2 primeiros dias dessa última construção, eu trabalhei com uma família para construir a casa dela e foi uma das histórias mais impressionantes que eu já ouvi na minha vida, assim, porque a situação de desesperança em que ela estava vivendo era um ponto em que ela estava pensando em se suicidar e matar toda a família dela junto, assim. E é impressionante, assim. É inaceitável que alguém chegue a esse ponto. Então, o poder da colaboração, para mim, ele é isso. Ele pode chegar a transformar histórias como essa. Histórias como alguém que, no final de 2 dias, estava sorrindo como provavelmente nunca tinha sorrido nos últimos 30 anos. E o mais impressionante é que todo mundo pode fazer. Não é preciso um conhecimento técnico ou alguma habilidade específica, assim. Cada um no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade como um todo, pode se disponibilizar a fazer algo por alguém, a doar alguma coisa que ninguém pode doar por você, que é o seu próprio tempo. Então, eu termino como um convite, seja no teto como voluntário, ou seja em qualquer aspecto da sua vida, colabore com alguém desinteressadamente e veja o que acontece. Assim, eu adoraria ouvir as histórias e os incríveis encontros que isso poderia proporcionar. Isso, vou parar de falar, só deixar esse convite, vamos sonhar juntos e vamos colaborar juntos e vamos ver o que acontece. Muito obrigado. 2 perguntas. Se alguém quiser participar, ajudar, como faz? E qual a idade mínima para uma pessoa poder participar e ajudar também? Você pode entrar no nosso site, se inscrever e participar da próxima ação, que já vai acontecer. Em agosto tem, em setembro tem, todo mês tem alguma coisa acontecendo. Super bem-vindos, assim, a gente está sempre, literalmente sempre procurando novos voluntários, porque o desafio é muito grande, a gente precisa de muita ajuda. Eu queria saber se vocês revisitam esses lugares, essas moradas que vocês constroem, se vocês conseguem ter um acesso a essas famílias depois para saber o quanto isso realmente foi efetivo na vida dessas pessoas. A gente começou aqui no Brasil em 2006 e como qualquer startup estava se virando para acontecer e para existir. Em 2012 a gente teve uma mudança institucional que mudou um pouco o nosso modelo de trabalho e a gente passou a ter essa visão um pouco mais permanente do trabalho. Então, o Teto historicamente é conhecido como uma ONG que constrói moradias de emergência, mas a verdade é que hoje esse é um passo, é uma etapa dentro do nosso trabalho. Então tudo começa muito antes com uma equipe de voluntários permanentes que trabalham nas comunidades, identificando os potenciais, entrevistando todas as famílias, gerando relatórios dessas informações coletadas. E aí a construção ela vem como uma ferramenta, né, que tem um fim em si mesma para melhorar a qualidade de vida das famílias, mas também como um meio para que a gente mostre, olha, a gente é uma ONG ou um grupo de jovens voluntários sérios que entregam e a gente faz o que a gente está falando. Porque nas favelas o que acontece muitas vezes é ONGs, candidatos a algum cargo político, o próprio poder público promete e nunca faz nada. Então quando o Teto entra e constrói 10 casas, por mais simples que elas sejam, já é algo bastante importante para a comunidade. Então hoje em 30 favelas a gente trabalha literalmente todos os finais de semana, né? Então o contato existe. Nas outras comunidades antigas a gente tenta voltar, mas não é necessariamente o nosso objetivo acompanhar a longo prazo essas famílias, porque a casa ela é da família, a gente não quer ficar
controlando como a vida dela melhora ou não. Assim, a gente considera que a casa ela é um incentivo para que a família, a partir dessa melhoria do barraco do chão de terra que ela morava para uma casa de emergência um pouquinho melhor, ela possa seguir desenvolvendo os outros aspectos da sua vida. Então, a gente acompanha as famílias, mas não faz um segmento individual. Assim. Como que é feita a triagem para escolher quem vai receber as casas? Porque às vezes as coabs, por exemplo, são feitas e aí a comunidade que fica em volta não recebeu, se rebela, né? Teria um problema social também. E a outra pergunta seria o que além da construção o teto precisa, como se voluntariar além da construção das casas. Acho que o ponto que você tocou é bem importante. Assim. O problema ele é enorme, o problema é gigantesco, o déficit habitacional no Brasil é muito grande. E o que a gente propõe quando a gente entra em uma comunidade, a gente, como eu comentei, a gente entrevista todas as famílias, ou quase todas, aquelas que querem ser entrevistadas. A partir daí a gente faz um relatório que conta para a comunidade e mostra para o teto também qual é o perfil, quais são os principais problemas dessa comunidade. Quando a gente vai entrar com o programa da construção das moradias de emergência, a gente faz uma priorização coletiva. Então, naturalmente, a gente sabe quais são as famílias que estão vivendo em pior situação, 20, 30, 40, e a gente tem oportunidade, captação de recursos e mobilização logística para construir 14 casas por vez em cada comunidade. Então a gente prioriza no que a gente acha que é mais precário, mas a gente também abre essa possibilidade para as próprias famílias se elegerem. Assim. Então, muitas vezes, de um grupo de 14 que a gente tem, muitas famílias mudam, assim, falam, não, eu posso esperar um pouco mais porque, olha a minha vizinha, ela está precisando muito mais que eu. Né? Então, isso acontece frequentemente. Assim. Então, a gente faz reuniões coletivas e quando a família vai receber a casa, ela assume uma série de compromissos também. A gente não dá a casa para a família. A família ela tem que contribuir com pelo menos R$200 para custear o valor da moradia dela. Ela trabalha, participa das reuniões, tem que estar na construção, tem que estar na pintura, no acompanhamento comunitário. Então, é um processo coletivo por natureza. Como eu falei, a gente é mais conhecido pela construção das moradias porque é o que mobiliza mais gente. Então, no final de semana, você tem 300, 500, 1000 pessoas trabalhando em várias favelas. E agora a gente tem desenvolvido outros programas também, então projetos de infraestrutura. Então a gente, em uma comunidade em Suzano, construiu fossas ecológicas. Aqui na Raposo Tavares, a gente ajudou a comunidade a desenvolver uma horta comunitária. A gente está desenvolvendo agora um piloto do programa de educação para as crianças que moram nas favelas, com reforço de leitura. A gente está trabalhando com a formação de lideranças comunitárias de diferentes comunidades que se encontram para se fortalecer e aumentar o impacto que elas causam nos lugares em que elas moram também. Então a gente tem vários projetos e todo o trabalho de backstage, de captação de recursos, de voluntariado, comunicação, finanças, jurídico. Então sempre tem 1000 oportunidades para diferentes pessoas participarem. Assim. Como que é o approach de vocês para as empresas? Assim, quais são os feedbacks que vocês recebem delas? Porque eu acredito que voluntariado, quando a empresa tem um programa desses, ela tem outros benefícios e queria, se vocês soubessem quais são os ganhos que elas passam para vocês. Vocês recebem esse feedback? Como que anda? Porque já faz um tempo que eu não tenho informações. Com algumas empresas nacionais e internacionais. Hoje, basicamente, a maior parte do financiamento do teto vem de empresas privadas. E a gente quer muito fortalecer as contribuições individuais, que a gente chama de amigos do teto também. Mas com as empresas, basicamente a gente convida essas organizações para virem trabalhar com a gente e a gente tem um programa de voluntariado corporativo, como você mencionou, da Votorantim, em que a empresa financia parte do nosso trabalho e leva os seus funcionários para participar, para construir uma casa ou para participar na construção da horta, por exemplo. Os benefícios são vários, né? Porque se você quer fazer uma ação de team building e você vai levar toda a sua equipe para um resort em Fernando de Noronha, você vai gastar uma bela grana, assim. Então, que coisa mais interessante do que você levar os seus funcionários para conhecer a favela que fica ali pertinho da sua empresa ou que fica no caminho da casa dele e realmente
fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Então, a aproximação que você tem uma história interessante de uma empresa de transporte de valores que trabalha com a gente, levou seus funcionários para construir uma casa. Na mesma equipe você tinha, literalmente, o cara que carrega o saco de dinheiro e o presidente mundial de finanças. Então, eu imagino que em nenhum outro espaço da empresa você realmente vai conseguir ter uma relação colaborativa e horizontal entre essas pessoas, né? Além da satisfação pessoal de poder estar ajudando alguém também, né? E de estar aprendendo e de estar saindo da sua zona de conforto. Então, a gente é super aberto para que novas empresas venham trabalhar com a gente, seja financiando o nosso trabalho, mas também prestando serviços com a sua expertise ou doando produtos. A gente tem vários casos de agências de publicidade ou de escritório de advocacia que trabalham com a gente nesse meio colaborativo e, enfim, bem costurado à mão, assim, tentando entender qual é o melhor jeito dessas empresas colaborarem com a gente. Como conseguir engajar em prol da colaboração? Acho que a partir do momento que o projeto já é mais conhecido é mais fácil, mas no começo, como fazer para que as pessoas se engajassem? Segundo, qual o papel das redes sociais nisso? E terceiro, se tem como doar móveis, se tem um telefone, como faz? Bom, eu fui voluntário do Teto, né? Hoje eu sou contratado. A gente tem uma escala, sabe, full time? A gente tem uma escala full life lá no trabalho. Mas eu já fui voluntário, entrei como voluntário, assim. E o que me atraiu, particularmente, foi a possibilidade de incidir e de influenciar a tomada de decisão e de perceber que eu realmente estava sendo escutado e de que eu era uma parte importante da organização. Então, eu não era só um colaborador, eu era uma parte ativa do projeto, né? As coisas dependiam de mim como dependiam dos outros voluntários que estavam do meu lado para fazer tudo isso acontecer. E era uma época em que a gente não tinha voluntário, não que a gente tenha muito, assim, a gente ainda precisa bastante, parece que estou esbanjando, né? Mas era um cenário bem mais desafiador, assim. E você realmente abrir essa possibilidade e... não sei se faz sentido colocar dessa forma, assim, mas que a organização esteja vulnerável, esteja aberta para que as pessoas que fazem parte dela realmente façam parte dela, sabe? Que elas realmente tomem decisões e que elas realmente tenham liberdade para decidir para que rumo a organização vai, se a gente vai trabalhar nessa comunidade e não naquela, se a gente tem que trabalhar com essa empresa e não com aquela. O sentimento de que eu realmente preciso me esforçar para que as coisas aconteçam aqui dentro faz com que eu me esforce para que as coisas aconteçam aqui dentro, sabe? Não tem uma fórmula, mas é basicamente uma possibilidade de colaboração real. E não é só no discurso, não é só na reunião mensal de criatividade, sabe? Putz, eu dependo de você e você se compromete a fazer isso. E se você não fizer, essas famílias que a gente conhece vão viver em uma situação pior por mais tempo. Então, eu acho que essa possibilidade. E dois, eu acho que, na verdade, principal, ter uma causa, ter um norte, ter uma coisa comum em que todo mundo que está aqui quer que essa situação seja resolvida, assim. Então, se você está em uma empresa, você tem que convencer os seus colaboradores de que essa é a meta e a meta é importante e a gente quer chegar nessa visão, tá. Só que todo mundo que faz parte do Teto sabe que a gente tem que trabalhar mais para que mais famílias vivam em uma situação melhor. Isso é muito transparente, muito claro, muito evidente, e isso deixa muita coisa de lado, assim. Então, tipo, briga de ego e politicagem e besteiras, tipo, não, sabe? Não tem espaço para isso, porque a gente está muito ocupado trabalhando para fazer as coisas realmente acontecerem. O papel das redes sociais, assim, sempre foi muito importante, desde o Orkut, assim, a gente precisava divulgar o nosso trabalho porque bom, a gente não tem verba de publicidade e o boca a boca às vezes não é suficiente. Então, sempre alguém conhece um amigo que já participou e vai lá e participa também. Acho que nada melhor do que a referência pessoal, assim, mas a publicidade externa do Teto ela é importante porque, a gente precisa de gente, a gente precisa de mais recursos, a gente precisa de encontrar novas comunidades para trabalhar. Então, a gente está sempre aberto e olhando o que está para fora da nossa parede, né, do nosso muro. Mas, principalmente, para trazer visibilidade para a causa. Então, se você fizer uma pesquisa geral aqui na rua,
dificilmente alguém vai te dizer que a pobreza é um dos principais problemas do nosso país. As pessoas vão falar de transporte, de saúde, de educação e de proteção dos animais e tudo, qualquer coisa, assim. E a pobreza não é um tema prioritário. Então, a gente sempre está fazendo e convencendo as pessoas de que é importante fazer, né? Então, as redes sociais vêm muito nesse sentido também, de falar, olha, essa comunidade existe e as famílias vivem assim lá. As famílias não têm asfalto, as famílias não têm água limpa, né? Então, essa visibilidade é bastante importante para a gente também, de awareness, né? De gerar consciência sobre isso. Muito bem. E sobre doação, a gente aceita algumas doações, não todas, porque a gente não doa nada para as famílias. Então, móveis e tal, a gente ou absorve no nosso escritório, que já está um pouco bagunçado, mas às vezes a associação de moradores de alguma comunidade precisa de um armário, alguma coisa, então é só ligar lá no escritório. O telefone tem no site, que é teto.org.br, ou por e-mail, ou vai lá conhecer a gente também, o nosso espaço. Então a gente conversa. Você falou que as famílias precisam entrar com R$200, né, de alguma forma. Como é que é isso para eles? Se eles vivem nessa condição que você colocou, né, realmente não saber nem se vai ter dinheiro para comprar comida, né, não só pelas fotos que a gente viu, mas por tudo que você está falando, como é que eles recebem isso? Nossa, eu ainda vou ter, se eu não tenho condições de arrumar dinheiro para comer, eu vou arrumar R$200. Né? Como é que eles recebem isso e como é que funciona na prática isso? Eu acho que mais complicado do que contribuir financeiramente é alguém chegar para você, bater na sua porta e falar: oi, a gente é o Teto, a gente está fazendo um projeto aqui, será que você tem interesse de trabalhar com a gente? E fazer esse acompanhamento. Naturalmente que não é de um dia para o outro, leva um tempinho, né? Mas imagina alguém chegar para você e falar: então, a gente vai trabalhar com você, só que você tem que desmontar a sua casa. Você vai ter que derrubar um barraco em que você mora, assim. Imagina. É muito complicado. Eu não sei se eu faria, assim. Eu deixei a barba crescer porque quando eu comecei ninguém me levava a sério, assim. Então, tipo, você quer que eu desmonte minha casa para trabalhar com vocês? Então, o que a gente quer, na verdade, é que se gere uma relação de contrapartidas, de parceria e não de assistencialismo, né? Então, naturalmente, para muitas famílias é difícil conseguir R$200. E só para deixar claro, R$200 são as famílias que vão receber a moradia de emergência, não são todas as famílias. E o que acontece é que a gente tenta facilitar o máximo possível. Assim, a gente pode parcelar em 3 vezes, a gente pode estender um pouco a data de pagamento, não importa muito. Assim. Óbvio que o dinheiro significa muito para essas famílias, mas o ato de se esforçar para conseguir pagar isso é muito mais valioso do que o valor monetário, né? Então a gente conhece famílias que estavam desempregadas ou não tinham renda e por quererem receber a casa e terem que pagar esses R$200, elas conseguiram um emprego, né? Então é o esforço que faz a diferença, né? Então pra gente, eu sempre tento falar para os voluntários assim, que esse valor não é simbólico, porque ele é muito valioso para as famílias, mas a gente também tenta fazer. E óbvio que se for uma família que assim não tem condições de pagar, tá bom, a gente vai encontrar outro jeito. Aí você pode ajudar a gente a cozinhar o jantar ou sei lá o que. Então a gente sempre tenta encontrar um jeito. Assim, a colaboração realmente é horizontal e ela realmente existe assim com as famílias. Com relação às favelas que vocês escolhem, né, para trabalhar, se vocês fazem um levantamento de realmente quais são as que estão em situações mais extremas, né, ou se vocês vão como vocês selecionam, né, essas comunidades. E, por último, eu queria saber como é que é o trabalho cultural, né, em que vocês atuam, né, quais são os aspectos, e se vocês usam os equipamentos culturais que já existem, os CELs ou os pontos de cultura, que vários espaços culturais das próprias comunidades estão se tornando pontos de cultura, né? Metodologia de mapeamento, a gente pega o Google Earth e vai mapeando os pontos que a gente acredita que são favelas precárias e vai cruzando também com bases oficiais, né? Muitas vezes as favelas nem estão cadastradas em bases oficiais do governo, ou do IBGE, ou da prefeitura. Então a gente junta um pool, né, de favelas para visitar e durante um final de semana a gente só faz isso. Então um grupo de jovens, 100 jovens, se dividem em, sei lá, alguns carros e vai visitar as favelas de um determinado perímetro que a gente define. Então, em um final de semana, a gente consegue visitar 100, 120 favelas.
E dessas a gente prioriza quais são as mais precárias e as mais prioritárias para a gente entrar e trabalhar, desde que os moradores estejam de acordo, né? Então, quando a gente decide entrar em uma favela, existe um processo de validação em que os moradores, a gente faz assembleias para apresentar nosso trabalho, e antes de a gente entrar, os moradores já têm que se mobilizar, fazendo um abaixo-assinado dizendo: nós, moradores da comunidade Vila Nova Esperança, queremos que o Teto venha nos apoiar no desenvolvimento local. Coisas desse tipo, assim. Já existe uma validação prévia, porque depois, se a gente quiser, né, fazer as nossas reuniões semanais e tiver pouco engajamento, olha, vocês pediram para a gente estar aqui, e se vocês não estão mais afim, tudo bem, a gente vai para uma outra favela que esteja precisando mais. Né? Então a gente está sempre procurando novas comunidades para trabalhar na região metropolitana de São Paulo e no interior também, né? E nas outras capitais também no entorno. A gente tem uma relação muito boa com as escolas públicas porque é onde a gente dorme. Então, quando a gente vai passar um final de semana ou uma semana na comunidade, a gente dorme em escolas públicas ou na igreja ou em algum equipamento no entorno da comunidade. Em relação à produção cultural, a gente pode trocar uma ideia depois. O Teto não tem uma atuação ativa na parte cultural. A gente está, sim, começando agora um programa de educação para as crianças e que tem a ver com reforço de leitura, estimular os pais também. Eu tive a oportunidade de conhecer uma ONG que trabalhava na Zona Sul, que infelizmente não existe mais, e um dos pilares mais interessantes que eu acho que eles tinham era de unir ONGs. Tem muita gente já dentro da favela, muita gente com interesses pessoais, mas muita gente com ótimas intenções, fazendo vários trabalhos diferentes, e às vezes você pode chegar a desperdiçar um esforço porque tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. Essa conexão faz esses trabalhos serem complementares. Você ter uma pessoa que pensa em moradia, a parte que você tem uma pessoa que pensa em alimentação, você tem uma pessoa que pensa em cultura, porque esses trabalhos já estão sendo feitos. Você tem alguma frente do Teto sobre essa colaboração entre ONGs, entre entidades, enfim, ainda que sejam da comunidade, sejam fonte da comunidade, para continuar esse trabalho que vocês começaram dando mais credibilidade para essa família, para ela se enxergar melhor a partir de ter uma própria casa, mas para alguém continuar isso com outras coisas e suprir essas necessidades? A gente tenta fazer dar autonomia para as equipes de comunidade que estão nas pontas para articular com a rede local. Então, cada comunidade tem o seu ecossistema. Então, geralmente o Teto entra nas favelas que pouquíssima gente entra. Assim. Então, a gente não encontra muitas outras organizações sociais trabalhando nas favelas que a gente vai, porque elas são super longes ou são super precárias. Assim. Então, o Teto não trabalha em Heliópolis, por exemplo, que já tem uma certa estrutura. A gente trabalha no Souza Ramos, que é literalmente do lado do córrego e que, enfim, é muito longe, ninguém vai lá. Assim. Digo, longe do centro, porque tem muita coisa legal lá acontecendo. Então a gente tenta dar essa autonomia, porque são os jovens que estão ali nos finais de semana que sabem quem é o pastor da igreja e quem é a diretora da escola pública que abre a escola para a comunidade poder usar no final de semana. E agora que a gente começou esses novos programas de formação de lideranças, o programa de educação, a gente tem falado com muitas ONGs para tentar encontrar experiências positivas que possam servir para essas comunidades. Assim. Então, uma coisa que eu percebo é que líderes comunitários, inclusive das mesmas regiões da cidade, compartilham os mesmos problemas e dialogam com os mesmos subprefeitos, às vezes, e não se falam entre si. E uma coisa que a gente está tentando fazer é que os líderes comunitários se conectem também e troquem essas experiências para falar, bom, na minha comunidade tem alguém trabalhando com uma fábrica social de óculos, por exemplo. Talvez isso sirva para a sua também. Então a gente tenta criar essas redes mais do que estar aqui em cima gerenciando tudo o que acontece.